contrato pode ser verbal? Nosso papo contratualista de hoje é sobre o que diz a legislação a respeito, se pode ou não pode ter um contrato verbal sobre os negócios. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, você já sabe, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário para eu saber que você está gostando das aulas por aqui e mais do que isso, deixe a sua sugestão de próximo tema para continuarmos nossa conversa. Combinado? Então bora lá. Quando falamos em contratos, nós temos ali como base o nosso Código Civil. Nosso Código Civil será justamente a legislação que definirá as regras gerais aplicáveis aos contratos. E aqui, contratos de modo geral. Quando entramos aqui no Código Civil, o que ele nos diz? Ele nos diz que nós teremos a liberdade contratual. Então, no Brasil, nós temos uma liberdade contratual, de modo que as partes, elas definem, elas têm a liberdade para definir a forma de contratação, o meio de contratação, desde que a legislação não vede. Então, por exemplo, a princípio, sim, nós podemos ter contratos verbais. A nossa legislação autoriza contratos verbais e escritos. Entretanto, alguns negócios não podem. E aí, quando nós tivermos essa vedação expressa na legislação, não temos como aderir aos contratos verbais. Então, por exemplo, garantias de modo geral só valem se forem escritas. Em algumas situações ainda precisam ter certas formalidades para então terem a sua eficácia, do contrário, elas não terão. Escritura pública e instrumento particular. Vejam que aqui também há uma grande diferença, porque, por exemplo, compra e venda de imóveis, você só conseguirá por escritura pública, porque você precisará passar por toda uma formalidade diante do cartório. É diferente de uma promessa de compra e venda, que pode ser feita por instrumento particular. E aí, se eu tenho, por exemplo, uma promessa de compra e venda, onde aquela pessoa que quer comprar vai, antes de efetivamente transferir a propriedade, promover pagamentos parcelados àquele vendedor para só lá na frente vir a conseguir essa transferência de propriedade, se houverem essas condições, de nada adianta você ter uma contratação verbal, porque depois você não consegue, por exemplo, simplesmente ir ao cartório e exigir a transferência porque liquidaram-se as parcelas e já foram cumpridos e agora você precisa obrigar essa transferência de propriedade. Se não tiver nada escrito, nada dentro ali da formalidade mínima necessária, você não consegue, vai ter que ir ao judiciário produzir provas. E eu já vi pessoas que fizeram essa formalidade, essa transação de compra e venda de imóveis verbal, e o vendedor, o que aconteceu? Ele faleceu. Não tinha nenhuma formalização nesse sentido, não tinha prova, simplesmente a pessoa estava na posse daquele imóvel há muito tempo, mas não tinha outras provas nesse sentido. Quando foi para o judiciário, não conseguiu provar a efetiva transação de compra e venda. No final das contas, perdeu o imóvel. Foi uma transação verbal, não teve provas suficientes para comprovar que era uma promessa de compra e venda, e aí o vendedor faleceu, os herdeiros não reconheceram o negócio, simplesmente a pessoa perdeu. Então vejam que contrato verbal pode? Pode. Contrato verbal pode. A nossa legislação autoriza que negócios sejam feitos verbalmente. A grande questão é, para certos negócios nós não poderemos, porque a legislação traz a obrigatoriedade da forma escrita ou por escritura pública. E para certos negócios não é conveniente, não é estratégico, não faz sentido, ainda que você possa, não faz sentido que seja, porque você não tem prova suficiente depois para obrigar a outra parte a certas questões daquele negócio. Por isso, nós sempre precisaremos considerar esses parâmetros para então entender, ok, faz sentido que seja verbal aqui. Então, quando que pode fazer sentido? Quando é algo instantâneo, então essa entrega, essa troca é instantânea. Você não precisa necessariamente assinar algo para depois vincular a parte. Não, já comprei, já peguei, já houve a transferência, não há nenhuma outra burocracia, alguma outra formalidade envolvida, é algo instantâneo de se resolver. Ok, não há necessidade de algo escrito para burocratizar. Ou ainda, eu preciso de celeridade, mas formalizarei depois. Ok,
certas questões, especialmente nos negócios, elas precisam ser resolvidas rápidas, senão você perde alguma condição comercial, pessoal, estrutural, operacional, enfim. Então você precisa resolver aquilo. E aí, para isso, o que que você faz? Nesses momentos que você precisa de agilidade, você precisa resolver, e se você formalizar agora por escrito, fazer aquele documento realmente pode demorar, porque não dá para simplesmente sair colocando cláusula de qualquer modo, você precisa ter uma estratégia nesse sentido. Então vamos pelo menos começar e aí a gente coloca um prazo para formalizar por escrito e assinado entre as partes, por exemplo, a próxima semana. Ok. Mas aqui a gente precisa formalizar. Aqui, nesse momento onde você só tem a forma verbal, no mínimo, tem alguma prova para depois você poder constituir aquilo contra a parte, contra a outra parte. Então, assinar, autorizar ali verbalmente, ok, mas depois você precisa comprovar que ela confirmou aquilo, naqueles moldes que vocês negociarem. No mínimo, mande uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, para confirmar aquilo que acabou de ser negociado verbalmente. Mais do que isso, se der algum problema e não houve a formalização por escrito, você precisará de provas de que o negócio começou-se naqueles moldes e ele continuou naqueles moldes que foram negociados verbalmente. Então, sempre constitua provas disso tudo. Mande mensagem por WhatsApp, por e-mail, faça instrumentos por escrito de entregas de documentos, entregas de materiais, de produtos, prestação de serviço, recebimento. Tudo isso vai constituindo provas quando você não tem um instrumento escrito sobre aquele negócio propriamente. Então, sim, contrato verbal é possível. O nosso Código Civil traz a possibilidade das partes escolherem se por escrito ou verbal. Entretanto, existirão negócios que não podem de forma alguma, porque a legislação vedará. Então, por exemplo, uma garantia de alienação fiduciária, garantias de modo geral, não tem como, fiança, não tem como ser na forma verbal, porque você precisa ter a forma escrita no mínimo para comprovar aquela vinculação. Compra e venda de imóveis, você precisa da escrituração pública para justamente conseguir efetivar a transferência da propriedade, então traz certa burocracia junto ao cartório. É diferente do instrumento de promessa de compra e venda, você pode ter os dois, inclusive no mesmo negócio, cada um em cada fase. E ainda existirão negócios que não é estratégico, não é conveniente, justamente por conta das provas e do que está envolvido. Entretanto, reitero aqui para finalizarmos, preciso, urgente, pelo menos que as partes concordem, façam um aperto de mão, seja no fio do bigode, para pelo menos começarmos o negócio. Coloque sempre um prazo para que isso seja formalizado. E naquele mesmo momento, ok, foi verbal, mas mande por escrito, por WhatsApp, por e-mail, para deixar registrado. E aí, no momento do contrato ser formalizado e assinado, no mínimo você tem algumas provas já para constituir aquela obrigação e responsabilidades envolvidas.